Nós fizemos um estudo do ranking dos aeroportos regionais, desses 270. A base que a gente usou, conversando aqui com o Marcelo e a mesma colocação dele, foi uma base econômica. Quais são os municípios que economicamente são demandadores de voos por conta daquilo que o Cavalli falou. O executivo quer voar, ele quer rapidamente chegar e quer voltar. Né? Ele quer ter um voo onde ele provavelmente vai de manhã e volte de noite, ou que ele eventualmente durma e volte no dia seguinte de manhã. Em distâncias onde você tem 2, 3 horas de automóvel, os negócios acabam dependendo dessa questão rodoviária. Quando nós fizemos esses estudos e levantamos uma série de fatores de relevância, a gente percebeu nitidamente que tem 3 atores muito fortes. Tem a economia local, tem a companhia de aviação que quer ou deve voar para lá a partir dessa equação. E tem o aeroporto que tem que ter condições mínimas de receber a companhia de aviação. São José dos Campos foi a cidade eleita, a primeira cidade do ranking, porque a base é de negócio, pujança de negócio, condições econômicas de se desenvolver. Porém, o aeroporto, as pessoas não voam para lá. A Azul estava voando, acho que parou o voo, agora acho que vai voar novamente, não é? A Azul continua voando, mas deve parar. Pois é. Então eu queria entender um pouco, e aí Marcelo e Cavalli, como é que funciona esse trinômio aqui para que esse desenvolvimento econômico que foi mapeado em São José dos Campos, com cadeias produtivas significativas, passíveis de algumas delas serem transportadas por aeroporto, por avião, a indústria de fármacos, a indústria aeroespacial, a indústria automobilística, parte da indústria automobilística, os eletroeletrônicos tem massa crítica e tem preço para poder ser transportado por avião. E, no entanto, tem essa pujança de negócios e a Azul não voa. Ou não está voando como deveria voar, talvez. Não sei se você me permite, Cavalli, falar um pouco antes. São José dos Campos é um caso único. Não é um caso que dá para generalizar, porque tem outros exemplos de cidades no Brasil com menos pujança econômica e que, no entanto, têm um serviço aéreo regular. A maldição de São José dos Campos, eu diria, é a proximidade com Guarulhos. Guarulhos se tornou um magneto, né, em torno de todas as cidades próximas, né, apesar de São José não ser tão próximo assim, mas a conveniência do deslocamento de São José dos Campos e do Vale do Paraíba de uma maneira geral para Guarulhos, por conta das rodovias, por conta da facilidade de se pegar um ônibus no centro da cidade e descer na porta de Guarulhos, mata a conveniência do aeroporto local. A oferta tremenda que existe em Guarulhos hoje, com a competição toda que existe, aviões de grande porte, mesmo para voos domésticos, faz com que as tarifas de Guarulhos sejam, obviamente, mais competitivas. E acaba que o público da própria cidade se desloca facilmente até Guarulhos e se aproveita da maior oferta de destinos e de assentos e de tarifas que existe lá. Isso foi o fator crucial que acabou nos levando a considerar deixar a cidade. Do ponto de vista no nosso levantamento, cerca de 85% dos voos que são feitos são para executivos. O tema do voo é negócio. Né? E voar de São Paulo, que é o grande coração de negócios, você tem o pessoal do interior que voa para São Paulo, mas você tem São Paulo que voa para o interior também, né? E enfrentar uma Dutra, quem sai de São Paulo, para sair de São Paulo, você demora um X tempo. Se você voasse por exemplo, de Congonhas para lá, você tem uma escala significativa, não tem? Mas aí entram outras questões, né, de disponibilidade da infraestrutura. Congonhas não é um aeroporto que dispõe de slots. Então, assim, não é uma realidade esperar que alguma empresa aérea vá ter um voo de Congonhas para São José dos Campos, ou mesmo outras cidades mais próximas à capital. O serviço que a Azul investiu em vários serviços diferentes, Curitiba, Belo Horizonte, Viracopos e Rio de Janeiro. O único que teve mais viabilidade, teve mais sucesso, foi o serviço para o Rio de Janeiro, porque, vamos dizer assim, faz sentido, né? Para ir para Guarulhos você volta para depois ir.
E esse é o serviço que a gente tem mantido até hoje. Eu acho que, voltando só aos 270 aeroportos, né, eu acho que é uma equação, a equação do desenvolvimento, né, dos aeroportos regionais tem algumas variáveis, e quando quer colocar no mesmo problema todas as variáveis, a solução é muito mais complexa, né? Então, é lógico, o Brasil, com as dimensões que tem, né, a gente precisa de aeroportos regionais para chegar nesses pontos, quando for necessário, e ter talvez um mínimo, né, de possibilidades de acesso, por problemas de saúde, educação, né, para a gente realmente ter integração social, né, territorial. Esse é um aspecto. Outro é o desenvolvimento dos aeroportos para fins comerciais, linhas comerciais regulares. E aí, no caso específico de São José dos Campos, né, também tem uma equação que eu acho que não é tão complexa, mas ela tem que ser dimensionada e tem que ser bem resolvida. Nós temos em São José 700 mil habitantes. Tá certo? Nós temos no Vale do Paraíba, que saem de São José para ir para Guarulhos ou para Congonhas, né? 2 milhões de habitantes. Né? E nós já fizemos vários estudos, né? E nós temos lá potencial para 1 milhão de passageiros anos, tranquilamente. Tá? Ribeirão tem o mesmo número de habitantes, tá certo? Tem um PIB 25% menor, um PIB per capita 25% menor, e tem 1 milhão e 200 passageiros ano e um desenvolvimento, né, atrelado à atividade aérea regular. Tem um aspecto, né, que eu gostaria que... A Azul saindo de São José, isso a gente não encara assim, Marcelo, como a Azul estivesse saindo. Na verdade, as empresas não querem operar, não se interessam em operar. As empresas não se interessam. Por que elas não se interessam? Porque elas têm a oportunidade de operar em aeroportos mais lucrativos, o que é perfeitamente normal. Tá certo? E aí entra o governo com o papel de ter um equilíbrio. Né? Do ponto de vista de empresa aérea, a gente tem que colocar no mesmo nível de importância, por exemplo, lucratividade e segurança de voo. Tá certo? Do ponto de vista governo, a gente tem que colocar, do ponto de vista desenvolvimento de empresas aéreas, fortalecimento dessas empresas e desenvolvimento regional. Me parece que nesse momento, né, as condições, né, as políticas, fez com que isso tivesse desbalanceado. Qualquer empresa que opera com uma lucratividade em Guarulhos e no Santos Dumont, não vai fazer, não vai ser beneficente, não vai fazer caridade e operar lá para desenvolver uma região. Ela tem que ter condições para operar lá. Agora, essas condições, particularmente, e eu conheço bem São José, elas existem, mas tem algumas rotinas, processos que fazem que a pessoa opte por isso que talvez e nós estamos trabalhando junto às empresas, é excelente estar aqui junto com uma delas, com a Azul, de ver isso. Por exemplo, como que se faz quando uma empresa precisa colocar um funcionário, tá certo, em outra localidade, né? Como que ela vai? Vai lá, entra na internet hoje, vê lá todas as opções de tarifa, opta pela mais barata. São José está fora do jogo. Por quê? Porque a operação em outro lugar. Então, esse custo e a possibilidade que o governo nos dá das empresas operarem só em grandes aeroportos, desestimula ela a operar em outros. E não há força que faça isso se reverter. Por exemplo, a medida provisória teria essa 652, 2014, teria um mecanismo de fomento para o desenvolvimento dos aeroportos regionais, para o desenvolvimento dos aeroportos. Seria um mecanismo. Mas me parece que não foi prioridade, porque ela não foi votada. Então, está desequilibrado e nós precisamos ver de que maneira, integradamente, todo mundo quer o desenvolvimento do país, o desenvolvimento da região, de que maneira, integradamente, nós vamos colocar, né, no mesmo patamar de importância, né, fortalecimento das empresas aéreas e desenvolvimento regional das coisas. Não tem o porquê alguém, né, por exemplo, de Aparecida, achar que ir para Guarulhos, pegar um avião passando em frente de São José. Não tem o porquê alguém que São José, por mais confortável que seja o ônibus, queira pegar um ônibus antes
entendeu? Passando por uma estrada que é complicada, quando ela para, ninguém pega mais. Né? E nós temos lá a possibilidade de ter 16 voos diários para Curitiba, entendeu? Para Belo Horizonte, para Brasília e para o Rio de Janeiro, o que colocaria todo mundo do Vale do Paraíba e 16 voos por dia é muito pouco. Ainda é muito pouco. É um voo a cada um pouco mais de uma hora, entendeu? Onde talvez em Guarulhos e Congonhas, Santos Dumont, seja um voo a cada 3 minutos, alguma coisa do tipo. Então, acho que nós temos que trabalhar junto para que realmente a gente consiga levar o empresário da aviação regional a ter lucratividade.